Isaías 53, amém? Versículo 4. Nós vamos ler hoje do 4 ao 7. Amém? Aleluia. Diz assim a santa palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Tu és santo e soberano, Jesus Cristo. A Tua palavra é preciosa, meu Senhor. E a misericórdia da minha vida mais uma vez, Jesus Cristo. Assim como o Senhor tem me alimentado com essa palavra, alimente os meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo possa convencer, possa abrir os olhos, possa nos alimentar através da Tua palavra, Senhor. Que nada, Senhor, nada sirva de impedimento, mas tudo aquilo que há de impedimento nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Clamamos a Ti por misericórdia. Fale conosco, Senhor. O céu está se abrindo. Eu já posso seu rosto brilha a luz que seduz meu coração. Seu olhar me convida
Sua presença. Deus é bom em todo o tempo. Todo. E por isso nós devemos ser gratos ao Senhor em todos os momentos. Hoje vamos encerrar o tema Isaías 53. Amém? Graças ao Senhor Jesus Cristo por sua misericórdia. E eu confesso aos irmãos que este tema, nesse mês, edificou muito minha vida. E pude conhecer um pouco mais do Senhor, conforme nós fomos estudando. E eu louvo ao Senhor por isso. Hoje vamos falar sobre o versículo 4 até o 7, amém? Para podermos concluir esse tema. Lembrando aos irmãos que no decorrer dessas últimas quintas-feiras do mês de agosto, nós estudamos o versículo primeiro, falando sobre a importância da mensagem, né? E das pessoas crerem no verdadeiro Evangelho através das nossas vidas. Estudamos também sobre o versículo 2, falando sobre o que era improvável e que se tornou provável, né? Que Cristo não tinha nada para atrair as pessoas e nem fazer com que as pessoas o desejassem. Consequentemente, a igreja também não precisa nada disso para atrair as pessoas. E semana passada falamos sobre o versículo 3, que fala sobre o desprezo e como Cristo foi considerado a escória da humanidade e que nós não o tínhamos em estima. Hoje vamos seguir falando sobre o maior acontecimento de todos os tempos. Deus encarnado e crucificado em nosso favor. Se porventura nesses últimos dias nós não aprendemos a valorizar o sacrifício do Senhor e a temer mais ao Senhor, que hoje nós possamos absorver ao máximo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. Porque senão, tudo que vai restar é cair nas mãos de um Deus irado, conforme ministrou uma vez Jonathan Edwards. E isso não é nenhuma loucura de se dizer, de se afirmar, irmãos, devido a tudo o que nós estudamos. Deus demonstrou toda a sua justiça e misericórdia na cruz do Calvário. Fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Agora cabe a nós nos arrepender e sermos gratos ao Senhor Jesus Cristo por todas as coisas. Paul Washer disse em certa vez: Deus não precisa de nada vindo de você. Então, quando Ele te chamar para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade. Ele está te oferecendo um privilégio. E realmente, irmãos, diante de toda a verdade da palavra do Senhor, sermos chamados por Deus para servir a Ele é um grande privilégio. O maior privilégio das nossas vidas. E por isso devemos aproveitar ao máximo o serviço ao Senhor. Glória a Deus. Vamos dividir em 3 partes essa mensagem. E primeiramente nós vamos falar sobre: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Versículos 4, primeira parte. Ainda no primeiro tópico: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Versículo 5, primeira parte. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Versículo 6, segunda parte. Eu não sei
o que os irmãos pensam ao ouvir essas palavras, ao saber o que Cristo suportou em seu lugar. Mas eu entendo agora um pouco mais o desespero do profeta Isaías diante da glória do Senhor, quando ele grita: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Eu consigo compreender um pouquinho mais quando o apóstolo Paulo dizia: ai de mim. E hoje eu posso dizer a mesma coisa: ai de mim, porque Deus foi exposto como um espetáculo público por minha culpa, e bebeu o cálice que era meu. Nós precisamos, irmãos, na nossa vida cristã, continuar lendo e relendo o capítulo 6 de Isaías, juntamente com o capítulo 53. Há algo muito sério em tudo isso. Cristo foi desprezado, as pessoas não creram em sua mensagem, foi considerado como a escória do mundo e levou a nossa culpa. E infelizmente nos dias de hoje, na maioria das vezes nós queremos impor condição para servir a Deus. Senhor, eu vou te servir, mas eu quero te servir assim. Isso não existe, nem para mim, nem para você. Não existe. Ou servimos a Cristo da maneira que a Bíblia ordena, ou não podemos servir a Cristo. Queremos fazer tudo do nosso jeito. A grande maioria das pessoas preferem viver um falso evangelho. Temos 150 milhões de desculpas para dar para o Senhor. Quantas vezes já não demos desculpas a Deus? Mas se tem uma coisa que Isaías deixa claro nesse texto, irmãos, ao falar do sofrimento de Cristo, não há desculpas. Não há desculpas. Diante de Deus não existe desculpas. Cristo fez tudo, irmãos, o que era necessário para nós estarmos aqui. As minhas desculpas esfarrapadas para não orar não servem para nada diante de Deus. As minhas desculpas para não estar nos cultos, e ele preste bastante atenção no que eu estou falando. Estou falando de desculpas, não de situações que nos impedem, que são coisas totalmente diferentes. Sim. Um trabalho, uma enfermidade, não estou falando sobre isso. Estou falando para nós termos a condição e começamos a colocar empecilhos, desculpas para não estar na presença do Senhor. As minhas desculpas em que a carne é fraca e por isso eu permaneço pecando, faz o Senhor sentir enjoo, irmãos. E a grande verdade é que desculpas só aumentam a ira de Deus. Porque Deus conhece cada um de nós, irmãos. Deus sabe quando somos sinceros ou não, irmãos. Você pode se desculpar com o seu irmão, você pode dar um motivo muito bom para o seu irmão, mas no final das contas, Deus conhece o seu coração. Eu não sei aonde inventaram esse Deus que as pessoas estão servindo nos dias de hoje. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, ela fala assim: olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é majestoso. Isaías contemplou com os seus olhos tudo isso. Isaías 6:1, eu vou ler para os irmãos porque é impactante isso. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor
a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E este é o Deus verdadeiro. Ele não mudou, ele continua dessa mesma maneira. Os anjos continuam com seus rostos cobertos diante da glória de Deus. E nós, muitas vezes, estamos dando desculpas para servir a este Deus glorioso. Deus não está mendigando adoração, irmãos. Deus não está esperando de nós migalhas. Ou nos rendemos por completo e deixamos de lado as nossas desculpas, ou nunca vamos conhecer a Cristo como Ele realmente é. Oh, Deus. Há um preço a se pagar. Aquilo que a irmã Kelly falou é muito verdade. Se nós queremos conhecer Cristo verdadeiramente, nós precisamos pagar o preço. Só que o maior preço, por incrível que pareça, Ele já pagou. Cristo já levou nossos impedimentos, as nossas enfermidades, as nossas doenças, nossas iniquidades, nossos pecados, as nossas dores. Agora não existem, irmãos, desculpas para nós. E quando nós lemos Isaías 4, ele cita uma série de coisas, as quais muitas vezes nós utilizamos para dar desculpas a Cristo. Mas ele fala: olha, tudo isso aqui, Cristo levou sobre si. Então precisamos nos render por completo ao Senhor e sermos sinceros em sua santa presença. Precisamos dar um basta, irmãos, em nós mesmos. Em nós mesmos. Por isso Paulo fala da luta constante entre a carne e o Espírito. E nós precisamos dar um basta em nossa carne, na nossa humanidade, para que o Espírito de Cristo cresça em nossos corações. Nós precisamos pôr um ponto final em nosso desleixo, em nosso descaso. Precisamos acabar com a nossa preguiça espiritual e nos consagrarmos mais e mais ao Senhor. E quando eu falo de consagrar, eu não estou falando verdadeiramente. Tirar um dia para Cristo, desligar o celular, sair das redes sociais, da internet, se conectar com Deus, pegar a Bíblia, começar a ler e esquecer de todo mundo, para conhecermos mais e mais ao Senhor. Precisamos nos posicionar. Jesus Cristo se posicionou em nosso favor. Não houve desculpas nos seus lábios. E por que ele insistir tanto em buscar formas de não servir ao Senhor? Aliviamos a nossa consciência com situações naturais. E que Deus me entende. Que é a minha enfermidade, é a minha dificuldade, é aquilo outro, é o meu trabalho, é tudo isso, é aquilo outro. Irmãos, não basta nisso. Porque Cristo carregou sobre si toda a nossa iniquidade. Cristo carregou sobre si todas as nossas dores. Aleluia. Ele levou sobre si, irmãos, tudo aquilo que você não podia carregar. Por isso é motivo de nós levantarmos as mãos aos céus e darmos graças ao Senhor Jesus. A segunda parte consiste, versículo 4, parte B, parte final. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. E versículo 5, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. Precisamos compreender que para nós estarmos aqui, perdoados, resgatados, foi necessário um castigo. Ele recebeu o seu castigo.
Vamos pensar em Jesus no jardim do Getsemane. Lá estava ele numa terrível angústia. Eu vou ler o texto para os irmãos que está em Mateus 26. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, com uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. 3 vezes o Senhor Jesus Cristo fez a mesma oração: afasta de mim esse cálice. Ali estava o homem Jesus angustiado, suando sangue, porque ele sabia exatamente o que havia naquele cálice. Já estudamos sobre isso aqui também. Não era a cruz em si, não eram os chicotes que ele iria receber, não eram as humilhações, não era o abandono dos seus discípulos, não era a coroa de espinho que estava preparada, nem os pregos que iriam martelar as suas mãos. Não era somente os pecados da humanidade que ele iria carregar, não era somente as suas doenças ou as dores. Não era só isso. E por que nós dizemos que não era só isso? Porque após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a maneira mais comum em que os cristãos morriam naquela época era dessa mesma forma: chicotes, alguns eram incendiados, outros crucificados. Então não podia ser somente isso. E todos os cristãos verdadeiros permaneciam fiéis, suportavam as suas torturas. E a história dos mártires nos diz que muitos deles iam para o lugar de morte alegres, glorificando a Deus, cantando hinos ao Senhor. Então então será que realmente o mestre desses homens estaria no jardim do Getsemane angustiado por causa de situações como essa? Não. Nós estudamos aqui, quando se lembra, o que havia no cálice. Alguém pode dizer aí o que havia no cálice? Salmo 75, versículo 8 diz assim: na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado, ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Alguém teria que beber desse cálice, e esse alguém era eu e você. Jeremias 25:15 diz assim: assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. O cálice era para todos nós. Então ali estava Jesus Cristo, o homem, é claro, angustiado, suando sangue, porque ele sabia o que havia naquele cálice. E o que havia ali era a justiça e a ira de Deus. Ira essa que deveria ser derramada sobre todos os ímpios, sobre todos os seres humanos dessa terra, conforme já falamos. Nenhum ser humano é capaz de suportar, irmãos, toda a ira de Deus. Por isso era necessário que Deus estivesse ali para beber desse cálice.
Lembre-se da época de Noé, ninguém suportou, exceto os que Deus preservou, mas o restante, todos. Não sobrou ninguém quando Deus derramou a sua ira sobre a terra. E agora ali está o Senhor Jesus Cristo, recebendo o meu castigo, recebendo a minha culpa. E quando eu leio Isaías 53, eu me deparo com algo extremamente maravilhoso. Algo, irmãos, que deveria fazer nós sermos gratos ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Algo que deveria nos impulsionar a buscar mais e mais ao Senhor Jesus Cristo, a honrar mais a Deus com as nossas vidas, a ter mais intimidade com Cristo, porque o que eu vejo é isso, olha, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. Fica claro, irmãos, que Ele recebeu o meu castigo, recebeu a minha culpa, para que hoje eu pudesse ter paz. Mas muitas vezes nós vivemos murmurando, reclamando de Deus, falando as coisas banais, jogando palavras ao vento como se não houvesse amanhã. Esquecemos que há um Deus, irmão, que carregou o castigo que nos trouxe paz. E aí ele diz lá em João 14, 27: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. E é claro, irmãos, que a paz que Ele nos dá não é como o mundo nos dá. Porque para nos deixar essa paz, Ele teve de sofrer e receber o meu castigo. Você já viu o mundo agindo dessa maneira? Não. Ao contrário, o mundo é cada um por si, Deus por todos, conforme tem um ditado aí infeliz. É um querendo derrubar o outro. Mas Cristo não. Além de suportar o cálice da ira, Ele ressuscita ao terceiro dia, e antes de subir aos céus Ele fala: olha, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. A paz que Cristo nos dá é diferente. Sabe por quê? Porque Ele produz em nós o fruto do seu Espírito, que é paz. E isso o mundo não pode nos dar de maneira nenhuma. Mas para isso chegar até nós foi necessário um castigo, um cálice. Por isso nós devemos amar a Cristo mais do que nunca. Nos entregar a Cristo, irmãos, por completo. Fazer como o apóstolo Paulo fala, olha, esquecendo as coisas velhas, esquecendo as coisas que ficaram para trás, deixando para trás aquilo que não provém do Senhor. Porque em Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Versículos 7 e 8. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. Terça-feira falamos um pouco sobre isso. Qualidade de uma das bem-aventuranças, sobre sermos mansos. Alguém que não entra em disputas.
E se há uma pessoa que nos deixou claro como agirmos assim, foi Jesus Cristo. Veja o julgamento do Senhor Jesus. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve as acusações que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou ao governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Agora pare e pense. Imagine essa cena. Lá está você, em um tribunal, sendo julgado por algo que não cometeu. As pessoas te acusando injustamente. Você ouvindo o nome de um bandido para ser liberto em seu lugar, e sabendo que a sua sentença seria a morte. Quem de nós permaneceria calado? Cristo permaneceu. Cristo não abriu a sua boca. Foi levado para o matadouro como uma ovelha muda. E se Deus, irmãos, estamos falando de Deus, permaneceu calado, por que não seguir o seu exemplo? Quem somos nós para sermos diferentes? Quem somos nós para dizermos: não, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, eu revido mesmo, se me xingar vai ter um problema sério comigo? Quem somos nós, irmãos? Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Olha, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Mas nós temos as nossas razões, nós somos cheios da nossa sabedoria, nós revidamos o mal que nos fazem, e Cristo fala: não pague o mal com o mal, ao contrário, pague o mal com o bem. Cristo fala: olha, vire a outra face, caminhe a segunda milha. Cristo recebe o traidor com um beijo e lhe dá um abraço, sabendo que aquele era o sinal que ele havia combinado com os soldados que iriam levar ele. Mas nós não, nós queremos agir com as nossas forças. É por isso que Jesus Cristo, Ele nos dá a paz de maneira diferente que o mundo dá. Porque a paz que vem dos céus, ela transforma as nossas vidas. É por isso que nós não devemos entrar em disputas, em guerra. Não estamos preocupados com os nossos direitos, porque quem justifica a nós é Deus. É claro, temos sim os nossos temperamentos e cada um tem uma forma de pensar,
Mas é por isso, irmãos, também que Cristo nos dá o seu Espírito Santo, porque é o que nos transforma em pessoas mansas, pacificadoras, pessoas cheias de paz. É por isso que quando os nossos irmãos lá atrás eram condenados a morrerem por causa de Cristo, eles não entravam em brigas, em discussão, não saíam gritando, não ficavam procurando os seus direitos. Eles pegavam os louvores que eles mais gostavam e dessa maneira iam sorrindo para o seu lugar de morte, cantando e louvando ao Senhor. Aleluia. Dando glória a Deus. Recentemente eu vi um pastor condenado à forca na Síria, até pedi para pôr a imagem aqui. Ele foi condenado a morrer dessa maneira por causa do Evangelho de Cristo. Olha a serenidade no olhar dessa pessoa, o sorriso, a alegria. Será que ele discutiu em algum momento a sua sentença? Será que ele saiu em disputa brigando? É claro que não, irmãos, ele estava ali alegre, porque combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. E nós devemos agir da mesma maneira, irmãos. É difícil, por isso nós precisamos de Deus em nossas vidas. Por isso que as coisas vêm dos céus para nós, porque humanamente falando, é impossível sermos assim. É impossível. Mas se Deus alcança os nossos corações, se Deus ele enche as nossas vidas, irmãos, há uma transformação verdadeira, porque o Deus que nós servimos é um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Enfim, capítulo de Isaías 53 contém tudo o que nós precisamos saber sobre a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas principalmente a maneira que devemos agir como servos do Senhor. E eu gostaria de encerrar, irmãos, essa série de mensagens com toda a igreja lendo comigo Isaías 53. Glória a Deus. Esse é o maior exemplo que nós devemos seguir. Aleluia, Deus. É a maior inspiração para nós, conforme a irmã Kelly. Jesus Cristo, nosso Deus. Aleluia, Nosso Rei, Deus. nosso Aleluia, Salvador. Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Eu peço que toda a igreja Oh, leia. glória a Deus. Diz assim o primeiro versículo: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma bela seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, não havia em sua aparência para o que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele conosco ensina as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, o odeio afligido e afligido. Mas Ele foi desgraçado por causa das nossas transgressões, Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas somos sarados. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Cristo Deus. sofreu tudo isso para que você pudesse estar aqui. Aleluia, Deus.
Feche os seus olhos. Santo e exaltado, Senhor Jesus, Deus soberano em tudo, Deus. Oh, Entre na Senhor presença